Olá, nós podemos dizer que provavelmente 90% dos protocolos DeFi hoje são copia e cola, mas alguns protocolos você precisa conhecer porque são de fato inovadores. E se você quer ser um desenvolvedor DeFi, eu até diria um desenvolvedor blockchain, uma vez que dificilmente os projetos acabam não caindo no DeFi, que é onde efetivamente está o dinheiro, né? Você tem que conhecer o Compound, tem que entender, pelo menos ter uma base sobre os smart contracts, as funções dos smart contracts e também formas aí de interação. Há já algumas bibliotecas que você pode utilizar. E hoje nós vamos aprender, vamos falar um pouco sobre o Compound. Eu vou passar para vocês um código onde nós calculamos tanto a Supply API e a Comp API. Nós vamos falar sobre esses dois conceitos. Hoje nós vamos apenas ver a parte da Supply API. Você pode ver que o Comp API está zerado aqui. Mas antes disso eu quero falar para você que se você quer ser um desenvolvedor DeFi, desenvolvedor de dApps, você pode se inscrever no nosso curso, que ali nós vemos passo a passo, desde o começo, do básico dos smart contracts até a interação com os protocolos. Já estamos com 2 projetos bem bacanas, um já com todas as aulas gravadas do PancakeSwap e Hyperbot. Estamos agora com o outro bot que faz flash loans, além de uma série de outros projetos, desenvolvimento de tokens, conteúdo exclusivo. Vale a pena você dar uma olhada no nosso curso, o link está na descrição. Você tem um cupom aí que consegue um desconto bem bom, promoção por tempo limitado. E você também pode entrar nas nossas redes sociais. Agora criamos ontem uma comunidade no Telegram aberta para todos. Então, se quer conhecer mais o curso, falar sobre o material aí que a gente disponibiliza, entre lá na comunidade do Telegram, que eu vou deixar o link aqui também abaixo. E sem mais delongas, né, vamos para o código. Este projeto que está no GitHub, ele parece simples, mas ele tem muita coisa aqui. Primeiro que ele é um projeto criado com o Next.js. O Next.js, caso você não conheça, você pode digitar aqui, né, Next.js. E aqui você tem então as informações, né, sobre essa ferramenta muito importante, principalmente para os desenvolvedores aí de dApps, porque ela tem algo que nós já vamos falar, que é a questão do server-side rendering. Então você basicamente instala por meio do npm. Então aqui ele tem todo o processo para você fazer a instalação. Você pode instalar de forma global e depois você pode, por meio do comando create next app, você cria, ele já te dá vamos dizer assim, uma série de um template já pronto. Então é bem simples mesmo. Basta você olhar aqui, tem vários tutoriais aí também na internet sobre o Next. E aí uma vez que você venha a criar o projeto, você vai ter algo como isso aqui, ó. Aqui está chamando Compound, né? E aqui nós temos alguns arquivos interessantes, como esse Pages, por exemplo. O Next, ele tem uma característica que você não precisa se preocupar em instalar programas para trabalhar com rotas, basta que você utilize aqui o Pages. Então cada arquivo que você cria aqui, ele automaticamente vira uma página. Então o index, ele vai ser a página principal. Aí se eu criar, por exemplo, um arquivo aqui compound, aí a pessoa digitou lá o domínio /compound, ela vai direto na página. Então é muito fácil de trabalhar com a parte de roteamento aqui. Outra questão que o Next tem muito interessante é a questão que eu havia dito do server-side rendering. Se você já fez alguma aplicação de dApp utilizando React,
você deve perceber que quando o usuário clica, quando você clica, e se você não está com o MetaMask já instalado, conectado com o MetaMask, você não consegue ver nada da página. Isso é ruim, é uma experiência muito ruim para o usuário, uma vez que é interessante que ao menos que ele não esteja conectado com o MetaMask, mas que ele consiga pelo menos ver a tela inicial ali, ainda que ele não consiga interagir. Você observa que todos os protocolos, mesmo que você não esteja conectado com o MetaMask, você consegue ver o que está acontecendo. E isso porque usa-se, como no caso da Uniswap, por exemplo, algumas ferramentas que permitem isso, e o Next também ele permite, você utilizando essa funcionalidade do server-side rendering, você consegue também ter esse efeito, ou seja, fazer com que mesmo se o usuário não estiver conectado com o MetaMask, ele consiga verificar ali já a imagem. Então nós vamos utilizar nesse projeto específico, nós utilizamos essa funcionalidade. Bem, então esse, como eu já havia dito, é um projeto Next.js que usa o server-side rendering. Agora vamos entender um pouco aqui, né, o que nós estamos fazendo. Basicamente o Compound, caso você não saiba, ele é um protocolo que você tem uma série de mercados. Ele trabalha também com a ideia de pool de liquidez, né? Então você tem ali uma série de mercados. Esses mercados eles são definidos pela comunidade, então, ou seja, o Compound é uma DAO. O token de governança dele chama Comp. E por ser descentralizado, obviamente que ele apenas opera todo por smart contract. E se você for no GitHub do Compound Finance, ali você vai ter acesso a todos os contratos que governam efetivamente, né, o protocolo. E por que esse protocolo é interessante? Porque aqui no Compound é definido, por exemplo, o smart contract define taxa de juros, define quanto que uma determinada usuário pode emprestar, ou seja, é tudo baseado, todo um serviço que, por exemplo, um banco hoje faz com funcionários, etc. Aqui é tudo feito por smart contracts. Então, no nosso curso, nós já temos uma aula gravada explicando, falando quais são esses smart contracts, qual que é a função de cada um, mas nós ainda vamos ter outras aulas, porque sem dúvida nenhuma o Compound ele é muito importante, uma vez que ele também serve de base para outros protocolos. Então tem muitos protocolos já existentes que utilizam o Compound no back-end deles, né? Ou seja, eles fazem aí chamadas para o Compound, e são vários protocolos mesmo que fazem isso, inclusive protocolos grandes aí que se utilizam dos dados aqui do Compound. E o que acontece? Você consegue emprestar valores, e aí com base nisso você recebe um valor relativo a juros. Obviamente são juros compostos, e a grande diferença aqui é que como parte do projeto deles de Liquidity Mining, além de você receber esses juros, você recebe também o Comp Tokens. Então o Comp Tokens ele é um token aí que está sendo negociado em várias plataformas, inclusive no Brasil já há algumas corretoras que comercializam este Compound, que é o Comp, está aqui custando em reais 651. E o que muitas pessoas não sabem é que o Comp Token já subiu. Ele é distribuído para os lenders e borrowers, né, que atuam aqui no Compound. Então, ou seja, se você fizer um empréstimo, por exemplo, aqui você tem, esses são a diferença da Uniswap ou PancakeSwap. Aqui a comunidade ela estipula quais são os mercados, tá? Então apenas esses tokens aqui que você pode emprestar. Então vamos dizer que eu faço um empréstimo aqui para o pool de liquidez de DAI, por exemplo. Então esse empréstimo ele vai ter uma APY anual, né? Claro, APY só pode ser anual, mas vai ter então uma taxa de juros que eu vou receber anual, e nós vamos ver como que isso é calculado.
Só que nós temos também uma quantidade de tokens, que é justamente a quantidade de comp tokens. Então, tecnicamente, para que eu possa saber exatamente quanto que eu vou ganhar se eu investir no Compound, eu preciso saber tanto calcular o APY relativo ao comp tokens, como o APY relativo a taxa mesmo, né? A taxa de juros compostos que eu vou receber. E nós vamos ver como que é feito esse cálculo. Então é uma quantidade de tokens de um lado, de outro uma quantidade de juros compostos. E aí você vai somar tudo isso e você vai ter efetivamente ali o total APY, a gente poderíamos dizer dessa forma. Então vamos ver aqui, né, como que é feita essa interação. Você vê que é algo super interessante. Nós estamos aqui utilizando este arquivo api.js. Aqui tem obviamente o código apenas para a parte do que nós chamamos Supply API. E teremos aí uma outra aula falando sobre o Comp API, um pouco mais complexa a forma como é distribuído esses Comp tokens, mas nós vamos falar também um pouco aqui já. Mas vamos entender aqui primeiro então como que funciona, o que está por trás aí, se você faz efetivamente um empréstimo de um determinado valor, quanto que você ganha. Bem, você vai precisar aqui desta biblioteca aqui, que é o Compound Finance. Tá? Então, é bem fácil de instalar. Você vai usar o npm aqui no package JSON. Você vai ter aqui o Bootstrap, também para fazer a parte de CSS. Isso aqui você não precisa instalar, já vem com o próprio Next.js, né? Ele já vem o React DOM, não precisa. Até, às vezes algumas pessoas fazem separado, mas se você utilizar o Create Next App, ele já instala isso aqui para você. Então, assim, de dependências mesmo, seria apenas o Compound Finance e o Bootstrap. E aí, o que vai acontecer? Aí você vai precisar também vai importar, né? Vai precisar ter o provider. Aqui eu estou utilizando Morales. E olha que interessante, na blockchain tudo é baseado pela quantidade de blocos. Né? Essa ideia de você saber quantos blocos ocorrem em um dia, em um ano, é muito importante, principalmente para DAOs, né? Que tem sistema de governança, distribuição de tokens, etc. Então aqui no caso do Compound, nós precisamos calcular a quantidade de blocos por dia. Nós sabemos que aproximadamente aí a cada 15 segundos nós temos criação aí de um bloco. Então por minuto seria 4 blocos, né, por minuto. Aqui 60 minutos, então por 1 hora, e aqui por 20 multiplicado por 24 teríamos aqui a quantidade de blocos por dia. Dias por ano, quantidade de dias por ano. Aqui uma questão para facilitar os cálculos, a maioria dos números vem multiplicado por 10 elevado a 18, aqui então a gente geralmente divide para facilitar. E aqui nós vamos usar apenas esta função, que é o Calculate Supply API, ele vai receber o cToken. O que é o cToken? Por exemplo, se toda vez que você empresta DAI, por exemplo, você recebe um CDAI, certo? Que vai, vamos dizer assim, vai comprovar que você investiu aquele ativo no protocolo, ou seja, que você emprestou para o protocolo o DAI. Então aí você tem o CDAI, inclusive, e daí com base nesse empréstimo, você pode utilizar isso como colateral para, por exemplo, fazer um empréstimo. Daí. Então, no momento você está com um provedor de recursos, você provê DAI, pega o CDAI, com base na quantidade de DAI que você proveu, você pode utilizar isso como colateral e emprestar, por exemplo, Maker, pode emprestar, por exemplo, Ether, qualquer uma das moedas que fazem parte aqui do mercado, o Link, por exemplo, né? Esse aqui, o BET, Uni, com base no colateral. E aí também tem um percentual que é calculado, definido aí também pela comunidade, que dependendo do valor chamado colateral factor, dependendo do valor que você empresta, você pode
sempre, obviamente, emprestar para você, né? Sempre menos do que você deixa como colateral. Então, basicamente é isso aqui. Aqui nós temos, aí, utilizando aqui essa ferramenta, né? Nós temos aqui, passamos o cToken. Aqui a função é a supply rate por bloco, que é o que eu preciso. E o provedor aqui para saber para fazer a conexão, né, com a blockchain. E aqui nós temos uns cálculos que eu vou explicar já como que é feito esse cálculo para você saber efetivamente, né, qual que é o teu retorno. É um cálculo de juros compostos. Mas basicamente, olha, esta função aqui, ó, calculate APY, que vai ser passado o cToken e o ticker. Nós vamos já ver o que é efetivamente isso. E aí nós vamos pegar o endereço do cToken e vamos aqui chamar daí o calculate supply APY aqui, né, no contexto desta função calculate APY, e vamos passar o cToken address e ela vai retornar o ticker e o supply APY. O que é interessante aqui é que esta função aqui, calculate APY, ela vai ser chamada lá nesse arquivo aqui, pages. Por quê? No index de JS, porque eu quero fazer uso do server-side rendering. Então eu vou utilizar, para fazer uso do server-side rendering, eu preciso utilizar esse método aqui, get server-side props, contest, passo com contest aqui. E aqui isso aqui faz parte da sintaxe, né? Eu basicamente vou fazer as chamadas aqui, vou chamar aquela função que eu importei aqui, calculate APY, que vem de api.js. Eu vou chamar então essa função e vou passar aqui aqueles dois parâmetros que ela recebe lá, que é o... Cadê? Toma. Aqui embaixo. Que é o cToken e o ticker. Então aqui o cToken, qual que é? O CDAI. Aí para saber a informação relativa ao DAI, porque cada mercado ele vai ter um valor distinto de juros que é pago. Isso depende de uma série de fatores. Aqui o SDC, o SDT, e se eu quiser aumentar aqui, se você quiser pegar outras informações, basta você colocar aqui, por exemplo, calculate, igual está aqui, né? Só troca os parâmetros, aí você vai aumentar ali o teu dashboard, vai ficar bem maior com informações relativas a outros tokens. E aí você vai retornar aqui, né, props, e essas informações estão aqui, tá? E como que você usa essas informações no front? Aqui basta você passar como props, ó. E agora eu tenho aqui, eu vou fazer aqui, ó, fazer um map, ó, do React. É a mesma sintaxe, a gente fala Next, mas o Next ele engloba o React, mas com algumas funcionalidades a mais. Aí eu vou fazer um map, que para quem já trabalha com React já viu isso aqui. E aí eu vou então fazer aí, passar aí elemento a elemento, e vou basicamente pegar as informações que é o ticker e o supply APY. Aqui eu pegaria o comp APY também, mas e o total APY, que eu teria que somar aí o comp APY com o supply APY, mas como nós estamos fazendo apenas o supply APY, então eu comentei esta parte aqui. Então essa que basicamente é a estrutura. Você tem então sim, faltou falar a questão do cálculo aqui, né? Então você chamou ali, passou basicamente aquelas informações, qual que é o cToken, qual que é o ticker, e aí você passou aqui, pegou o address também com base no cToken e passou aqui o endereço para o calculate supply APY. Aí você vai ter aqui então, passa o cToken, chama esta função supply rate per block e retorna o provider. E aí como é que vai funcionar aqui? Como que eu sei efetivamente então quanto que eu vou ganhar
de juros no ano, né? Bem, é um cálculo básico de juros compostos. Como que a gente faz para calcular juros compostos? A gente vai utilizar a exponenciação, então utiliza esse método aqui, certo? Aqui eu tenho a supply rate per block, ou seja, aqui eu tenho a taxa que eu vou receber no mercado referente ao token que eu estou utilizando. Então, no caso, para CDAI vai ser referente ao CDAI, para o USDC, USDT, USDT, assim por diante. Então, vou receber aqui a taxa, né? Eu vou dividir por 10 elevado a 18, porque ela vem multiplicada, então para mim ter um número mesmo. E eu vou multiplicar pela quantidade de blocos que eu tenho por dia, certo? Então aqui eu tenho a supply rate per block, né, o valor por bloco, e aí eu vou multiplicar esse valor que é por bloco pela quantidade de blocos por dia, eu vou ter então o total por dia, certo? Mas eu quero saber a APY, então eu quero saber a taxa anual. Aí o que eu faço? Eu acrescento a unidade. Se vocês lembram lá de como que faz o cálculo composto, quando eu tenho lá, por exemplo, só para a gente lembrar aqui, né? Se eu tenho lá, quero fazer 10% em 12 meses, por exemplo, eu tenho lá 10% é 0,10, né? 0,1, isso, né? Aí o que acontece? Aí eu tenho que, para mim poder elevar, para mim conseguir elevar 12, por exemplo, eu tenho que acrescentar a unidade aqui, 1.1, daí eu elevo. Então é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só que aqui eu vou levar então a quantidade de dias no ano, menos 1, né? E tiro a unidade novamente para ficar em decimais, para mim ter o resultado em decimais, e multiplico por 100 porque eu quero o valor em percentual. Então, é assim, né? Bem simples o cálculo da supply APY. O do COPE é um pouco mais complexo, né? Mas a lógica mais basicamente é que você vai receber uma quantidade, essa quantidade ela também depende do mercado. Então, dependendo do tamanho do mercado, vai ser distribuído mais comp tokens para aquele mercado, e também vai depender da participação que você tem como borrower ou lender. Você vai obter ali uma quantidade maior de comp tokens. Então você veja como é interessante, né? Você, ao invés de ficar com a tua criptomoeda parada, você pode utilizar um protocolo como esse, ganhar juros e o comp tokens. E o comp token que você pode inclusive negociar em outros mercados. É um sistema descentralizado, é fantástico, tem as suas deficiências, está começando, mas veja que é muito melhor do que você comprar o comp token, por exemplo, numa exchange centralizada, sendo que você pode obter essa compra, esse token de forma aí direta também, né? Então é isso, pessoal, é muita coisa, conforme vocês viram, num simples código, né, onde nós só apenas buscamos ali aqui no caso, né, o supply APY, mas tem muita coisa já bacana aqui, a questão do server-side render, o uso do Next, essa ideia de você receber juros por bloco. Então isso são tudo características do mercado e que você precisa conhecer. Por quê? Porque você vai ver isso depois replicado em outros protocolos. E essa que é a ideia do nosso curso, é passar o conhecimento acerca dos protocolos, dos principais, porque você sabe do principal, aquele que é copia e cola, você mata ali também, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês vão poder analisar o código com mais facilidade no GitHub. E convido vocês aí para se inscrever no nosso curso, participar da nossa comunidade, aproveitar aí que estamos aí com desconto bom. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.